Aí, beleza pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre MEI, microempreendedor individual. Esse assunto é um assunto que eu estava meio que procrastinando ele. Por quê? Eu prometi para algumas pessoas e depois não queria falar por ser parte administrativa e não ser minha área. E o que que acontece? Muita gente está me cobrando isso aí, já tem uns 15 dias que eu prometi, 15 a mais de 20 dias que eu prometi falar sobre isso. Bora lá? Gente, antes de começar a falar sobre MEI, eu vou dizer uma coisa aqui. Se você tem dúvida, vá lá e faça. Se você ainda não fez, para esse vídeo aqui. Se você trabalha por conta própria, vai lá e faz. Faz, tá ok? Principalmente se você trabalha como costureira, como em casa e tal, faça. Faça, pague direitinho lá a taxa que tem para pagar e faça, tá? Bom, vamos entender o MEI aqui. Muitos amigos, eles me ligam, me contam situações a qual eu gostaria de explanar um pouquinho mais sobre MEI aqui. Se tiver alguém que entende de contabilidade, de administração, que faz esse tipo de coisa, que discordar do que eu faço, tem toda a liberdade do que eu falo, tem toda a liberdade de me corrigir aqui, tá? Sinta-se à vontade para isso, porque essa não é a minha área, tá ok? Então, meu negócio é produção. Mas tem muita gente na dúvida e eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens do MEI, tá? Então, outra coisa que eu vou tentar passar aqui é uma visão de como é uma empresa e o que é um CNPJ, que essa é uma confusão que fazem na cabeça de muita gente, tá? Então a pessoa pensa que só por ter um CNPJ já é uma empresa e eu vou tentar simplificar isso aqui da minha forma, não é uma opinião técnica o que eu vou passar aqui para vocês. Se você ainda está na dúvida, não tenha dúvida. Se você trabalha como costureira, trabalha sozinha em casa, indiferente de quem você for, vá lá e faça isso aí, tá? Eu vou tentar simplificar o que muita gente complica, tá? Porque tem gente que vem, tem amigos meus que tem 5 anos que me acompanham e não fez ainda, porque fica, eu tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo primeiro, tenho que fazer aquilo primeiro, isso e aquilo, e acaba não fazendo. E com isso ele vai perdendo tempo, tá? Então nós vamos entender o MEI, vou tentar simplificar da melhor maneira possível para vocês entenderem a questão de empresa, de compra, as vantagens e desvantagens. Vamos começar pelas vantagens, tá? Do MEI. As vantagens, gente, o que muita gente confunde, né? CNPJ com empresa, tá? De certa forma, se torna uma empresa, mas vamos entender isso, tá? Quando você começa a sua vida profissional, que você está trabalhando, você é jovem e tal, você vai lá e faz o seu CPF. O que é o seu CPF? O seu CPF é aquilo que é uma fiscalização, digamos assim, a grosso modo, das suas compras, vendas, dos seus negócios. O seu CPF vai te dando crédito com o tempo e tal, né? Ou até te complicando, né? Se acaso você cair numa situação de inadimplência, como muita gente, né? Então o que que acontece? O CNPJ é a mesma coisa. O CPF é de pessoas físicas. O CNPJ é de pessoa jurídica, ou seja, de uma empresa. Então quando você faz um MEI, o que que ocorre? Você ganha o direito, indiferente do seu CPF, indiferente do que for, de ter um CNPJ, tá? CNPJ, então, gente, não é ser uma empresa, é negociar com uma empresa, é ter o nome de uma empresa, né? Então, o CNPJ, tá? CNPJ é um número, como se fosse um número do seu CPF. Esse número faz toda a fiscalização da sua empresa, tá? Perfeito, né? Entendemos isso. Então, assim como o seu CPF, é com o tempo, com o seu limite de compra, que você vai conseguindo as coisas, tá? Então, você sai daqui agora, vai lá no portal do MEI, faz o seu cadastro e automaticamente você já ganha esse CNPJ, tá? Você não precisa, você só tem que comprovar endereço, alguns dados que eles pediram lá, indiferente do que for, seu número já sai de imediato. Então quer dizer que aptamente você já está apto a estar usando o cadastro de pessoa jurídica, tá? Se tiver algum contador que quiser me corrigir, gente, sinta-se à vontade, tá? Ou se tiver alguém que tem uma situação diferente, também pode passar aqui embaixo. Bom,
bora entender agora a questão empresa. Essa é uma visão muito deturpada que muita gente tem, porque a pessoa já chega e fala, não, eu sou uma empresa, eu tenho CNPJ. Né? Você pode ser uma empresa, você pode ter um CPF e ainda não ter um trabalho e automaticamente não conseguir crédito, não conseguir comprar uma moto, um carro, uma coisa. A mesma coisa ocorre com o CNPJ. Tá? Vou voltar um pouquinho antes do MEI. Antigamente, antes do MEI, você registrava uma empresa, você tinha que fazer, igual está aqui, ó, notas fiscais, você tinha que pagar um contador, você tinha que fazer uma administração, só nota fiscal, igual era no tempo dos blocos, olha aqui para você ver, só de nota fiscal você tinha que tirar 4 vias disso, se você errasse uma, você tinha que cancelar, era uma dor de cabeça lascada, era um pepino lascado, tá? Então, o que acontece? Com o MEI, você até 7 mil reais, tá? Até 7 mil reais, pelo que eu estou sabendo, não sei se é isso, você não precisa emitir nota fiscal. É vantagem? É vantagem. Porém, vamos pensar nisso aqui, tá? Mais para frente, nos contras, eu vou falar sobre isso. Outra vantagem que você adquire com o MEI é que se você precisar de um local fixo, se você tiver que abrir uma lojinha, se você precisar de um espaço para trabalhar, dependendo de algumas situações, você tem o alvará de funcionamento, você pode ir na prefeitura, que antigamente era uma guerra de você conseguir um alvará, uma burocracia danada. Com o MEI você chega lá e pede alvará e eles têm que te dar, tá? Tem que te dar entre aspas. Vamos entender isso também, que também é um problema depois, nos contras eu vou falar sobre uma situação de uma menina amiga minha, tá? Mas quando você pede o alvará, você não precisa pagar a taxa de fiscalização. Quando você ia abrir uma empresa, você tinha um monte de fiscalização, ia bombeiro, te pedia para colocar luz, colocar isso, colocar extintor de incêndio, um monte de coisa. Com o MEI isso não muda, porém você não paga essas taxas também, tá? Que é as taxas de segurança do ambiente do local. Então o bombeiro vai lá de graça e olha isso para você. Tá? Outra coisa era a vigilância sanitária. O pessoal que trabalha, todos nós temos que fazer essa questão da vigilância sanitária também. Então a vigilância sanitária também cobrava uma taxa para ir lá e ela não pode te cobrar isso. Tá? Então você automaticamente consegue colocar uma lojinha em um local e conseguir essas vantagens, sem precisar se explicar muito, sem precisar de muita burocracia. Com isso, o MEI foi excelente. Então você ganha isso. Outra coisa que é interessante, entre aspas, e eu vou falar nisso também no final, nos contras, eu vou falar sobre você poder abrir uma conta no banco, tá? E isso é bom vocês pensarem com um CPF também, tá? Como quando você vai no banco com o seu CPF para abrir uma conta. A mesma coisa, você pode abrir uma conta em nome da sua empresa. Tá? Até aí, todas as vantagens do mundo para quem está iniciando. Tá? Então você não tem a nota fiscal, você não tem que pagar custo de alvará, você não tem que pagar, as visitas lá dos órgãos regulador e tal. Você pode automaticamente, se você for uma costureira, colocar o seu CNPJ e concorrer ou fazer alguma coisa. Então até aí, nossa, é uma abertura de porta muito grande, né? Como eu falo para o pessoal de costura, eu falo muito nesse lado, né? Mas vamos pensar, eu vou ir pelas dificuldades do MEI. O que eu vejo no MEI de dificuldade está aqui, esses 7 mil reais, tá? Imagina-se que você é um pedreiro, pode ganhar até 7 mil reais, pode dar uma nota para o seu cliente, beleza, tranquilo. Mas nós que trabalhamos com comércio, com esse tipo de coisa, que precisamos de um local fixo, 7 mil reais, aí você vai descontar aluguel, você vai descontar às vezes um funcionário, que o MEI te dá o direito de você registrar uma pessoa, também vou falar sobre isso lá no conta, tá? Te dá o direito de registrar uma pessoa. Então quer dizer, você pode ter um funcionário e registrado, que é uma vantagem antigamente. Para se registrar uma pessoa só se você tivesse uma empresa, e para você ter uma empresa você tinha que ter um monte de contador e um monte de coisa e um monte de leis que eram terríveis, ali de encargos que é terrível. Com o MEI você já pode
facilita para você contratar uma pessoa, tá? Bora lá. Agora, o que que eu acho que não foi muito bem pensado nessa questão do MEI? O que acontece? Eles fizeram isso para todo mundo. Eles fizeram esse cálculo para todo o empreendedor. Eles deixaram de levar em conta aqueles empreendedores que precisam de local fixo. Eles deixaram de levar em conta aqueles vendedores que precisam contratar mais uma pessoa, e eles deixaram de levar em conta as categorias que cada categoria necessita para investir no segmento que quer. Vou dar um exemplo disso. Se você é um pedreiro, tá? E você pega uma obra até R$7.000, porém você não compra insumo, quem paga é a pessoa e tudo isso, não é verdade? No caso de alguns outros tipos de pessoas, por exemplo, um cara que mexe com comida, né? Ele precisa comprar matéria-prima, ele precisa do local para poder trabalhar, e tudo isso não pode ultrapassar esses R$7.000. Tudo isso tem um gerenciamento de controle de compra e venda, tá? Então não pensa que a nota não é vantagem para você, tá? É desvantagem para você, sim, é desvantagem. Mas acontece que essa nota acaba controlando você um pouquinho, porque no caso de pessoas que querem montar aí um ateliê e começar a fazer roupa sob medida, quem compra tecidos aqui sabe que R$1.000 de tecido não é nada. Então esse R$1.000 de tecido não é nada, mas a gente tem um valor muito alto para poder produzir. Então eu acho que o MEI, nesse sentido, ele pesou um pouquinho, tá? Porque tudo que a gente vai comprar é 1.000, 2.000, nem mexendo, nem começamos é 2.000. Só para comprar as máquinas a gente tem que entrar com 7.000 aí, ou 10.000 no mínimo, para poder comprar as máquinas aí, para poder começar a trabalhar. E ao contrário do pedreiro, que muitas das vezes vai gastar, não estou aqui, estou dando um comparativo, tá? Que vai gastar uma régua, que vai gastar no máximo R$500 para poder trabalhar, entende? Outra coisa interessante de se pensar é que, por exemplo, um cara que, sei lá, vende bombons, né? O cara, para vender bombom, imagina-se assim, a pessoa que faz bombom, tá? Essa pessoa, ela tem um investimento bem menor do que o pessoal que trabalha na costura, do que a costureira para iniciar, você entendeu? E, consequentemente, também os valores de venda são menores, que os valores de roupa são maiores que os valores de bombons. Então, quer dizer, fica muito difícil de se manter dentro da casa dos R$7.000, tá? Essa é uma coisa que deveria ter sido pensada, né? O cara que é um vendedor ambulante não tem o mesmo custo do que um cara que precisa alocar um local de trabalho, uma costureira que precisa alugar um ateliê. Então a costureira deveria ter aqueles que precisam de local fixo deveria ter um valor acima disso aí, porque além disso ele está com aluguéis, com energia, com isso, com aquilo, e muitas das vezes está dentro desse patamar. Isso é uma linha de pensamento minha, tá? Bom, vamos falar agora das dificuldades que muita gente não entende, né, da questão MEI. Muita gente me liga e fala assim comigo assim: Júlio, eu dei meu CNPJ lá numa determinado tipo de fábrica e eles não quiseram nem me atender. Uma coisa de você dar o seu CPF e não ter crédito, tá? Então, provavelmente o seu volume não é aquilo, é aquele negócio assim, ó, você vai comprar uma moto e aí a sua renda não chega ao valor da moto. Então você vai lá e dá o seu número de coisa, mas eu sou uma empresa, Sim, a mesma coisa, nós somos uma pessoa. Às vezes você dá o seu CPF e não passa para financiar um carro, entendeu? Porque CPF e CNPJ trabalham da mesma forma, só que um trabalha na forma física e outro na forma jurídica, tá? Outra desvantagem que eu vejo no MEI, e muita gente acha que é vantagem: até 7.000 eu não preciso da nota fiscal, então tá beleza. Só que muitas das vezes uma pessoa que tem um determinado tipo de negócio, vamos supor que você é um fabricante de calçados, e aí o cliente quer de você a nota fiscal. Quando você tira a nota fiscal e que você vai crescendo, automaticamente esse valor aqui é fácil de você estourar,
tá? É lógico, porque aí também você vai administrando, vai fazendo as coisas, não interessa, o que interessa é crescer, tá? Se você for com a mentalidade só que você não precisa tirar nota, você vai entrar numa loja para vender lá um produto para um lojista, igual nós que fabricamos, eu faço 100 vestidos e vou vender. Quando eu chegar na loja para poder vender para o lojista vai falar, não, eu quero a nota, aí você vai tirar a nota, tá? Você vai tirar a nota daquele vestido e o que que acontece? Você tem que tirar essa nota para o lojista, senão ele não te compra, porque às vezes ele é um simples, por exemplo, tá? Então esse é o problema. Outra hora é na questões de compra. Eu vou fazer um exemplo sul aqui. Vamos supor que você faça espaguete para vender. E você tem ali o seu espaguete. Aí na sua mentalidade você fala assim, não, se eu faço um MEI, eu vou lá e vou comprar espaguete direto de fábrica, não vou comprar no supermercado, né? Tá, aí você vai lá, faz o MEI com essa visão, né? Se o supermercado compra um espaguete, sei lá, está vendendo a R$1 e deve comprar 50 centavos, então eu vou conseguir comprar direto da fábrica de espaguete. O que as pessoas não entendem é que, vamos parar para raciocinar, logística é o transporte, tá, gente? Para aqueles que não entendem, é o transporte desse produto. Quantidade, vamos supor, você faz espaguete e você gasta 25 sacos de macarrão por, sei lá, por semana, tá? Então vai te dar 100 sacos de macarrão por mês, pacotinho. Aí você vira e fala assim, não, tá ficando caro aqui no mercado, mas então agora com o meu CNPJ eu vou comprar direto de fábrica. Aí você liga para a fábrica e a fábrica fala, não quero te atender, não dá para te atender. Por quê? Porque você vai comprar 100 pacotes de macarrão, aquilo não é um terço da carga. Então a empresa vai olhar para você e falar assim, não, você compra lá no mercado lá mesmo, outra hora nem vai te atender, porque o seu limite de compra é pequeno para eles poder. Vamos supor que você queira comprar lá e eles vendem uma caixa que vem 200 pacotes, aí você quer comprar só 100, entendeu? E a empresa não vai abrir a caixa para poder tirar só 100 e ficar com 100 lá dentro da caixa, ela vai vender os 200 para o mercado. Então, essa é a visão que muita gente não entende. As pessoas pensam, mas com CNPJ eu quero comprar dentro de... Vou falar de malharia, vou comprar dentro da malharia, só que você quer ir lá comprar 10 quilos de malha, uma bobina tem 18. E aí como é que você vai comprar só 10 quilos daquilo? Então você vai continuar comprando lá no coisa, até você ir conseguindo fazer um giro, fazer um capital para poder fazer. Isso é interessante, dá tempo de você fazer isso. Mas primeiro você tem que fazer um volume mínimo de compra, que compense o transporte, que compense a tiragem da empresa, que compense a entrega dela. Então o seu CNPJ não deixa de ter menos valor do que o CNPJ do supermercado. O seu problema está no seu limite de compra, você ainda é pequeno, às vezes não vai ficar tão barato quanto você pensa. Mas lá na fábrica custa, sei lá, 50 centavos um macarrão, sei lá, vamos voltar para o macarrão. Lá na fábrica custa 50 centavos um macarrão. E aí eu estou comprando a 1,10 aqui no mercado. Só que o mercado vai lá e compra 100 caixas. E você lá na coisa, você quer comprar 10 pacotes. Então a fábrica não vai fazer isso, por quê? Porque ela tem que pegar, tem transportadora. E talvez para você nem é tão vantagem, porque você vai pagar custo de transporte, custo disso, custo daquilo. E são coisas que as pessoas não entendem. Então o CNPJ é uma abertura de caminho para você? Sim. Mas você tem que pensar primeiro no negócio que você está tentando colocar, tá? Não deve olhar isso aqui, esses 7 mil como só receber, você deve olhar que parte disso é investimento, tá? E parte disso é coisa. Outra coisa interessante, tem muitos bancos que falam para você, mas você é cliente MEI, pode vir abrir uma conta. As grandes empresas têm financiamento diferenciado, tá? Mesmo nos bancos tem financiamento diferenciado porque eles têm capital de giro que está ali depositado na conta, eles têm patrimônio físico que está ali registrado. Eu vou dar um exemplo do quando a minha filha fez um MEI. Ela fez uma conta num banco, tá?
E aí eu estava acompanhando ela para ver o que ela ia fazer, né, para ver se ela não ia errar. E aí o que acontece? O gerente do banco saiu do banco, foi até lá na nossa loja, olhou se tinha alvará, aí viu que tinha alvará, tudo direitinho, ele observou, tinha todos os equipamentos, então ele fez um levantamento de tudo que tinha ali, para ele poder fazer o levantamento de crédito. Beleza. Quando ele fez o levantamento de crédito, ele falou, olha, a taxa de juros é X. E eu sabia qual era a taxa de juros do BNDES. Então eu falei com ele, papai, mas a gente pode conseguir o crédito também do BNDES, que ele era um cara muito legal, né? Ele falou comigo, Júlio, olha, você pode até tentar, mas é muito difícil, tá? E as taxas de juros que eles me davam no banco para 30 dias não compensava, às vezes eu investi, porque meu tempo de produção era menor, meu tempo de coisa era maior, aliás, né, do que os 30 dias, meu tempo de venda era maior do que os 30 dias. Então aquilo, vocês têm que ficar muito aberto a essa questão de contas, tá? Porque grandes empresas vai no BNDES, pega lá valores que a taxa de juros é lá embaixo. Agora vocês vão estar negociando com o banco. E o banco, para poder te dar um crédito, tem muita gente do meio que me reclama, Júlio, mas eu não consegui o financiamento, eles não dão uma taxa. Você vai só conseguindo isso com o tempo. E particularmente as taxas de juros que você paga é muito alta. Tá? Então vocês têm que ficar muito atento a essa questão econômica. É aqui que pega, é por aqui que eu não falo com vocês. É por isso que eu estava procrastinando o vídeo, para não falar com vocês as questões administrativas, tá? Para não desanimar. Mas, Júlio, então tem toda essa burocracia, eu não vou fazer o MEI. Minha filha, deixa eu explicar uma coisa. O MEI, o CNPJ é só um número. Ele vai abrir as portas para você. E a taxa que você paga é uma taxa que você paga para estar legalizada. É vantagem. Você entendeu? O que você não pode, muitas das vezes, é olhar esse número como uma empresa. Você tem que olhar a parte administrativa disso. Então, como é que a gente olha uma parte administrativa? É vendo o capital de giro, vendo o limite de produção, vendo o limite de vendas. Coisa interessante, na lei do MEI diz que você pode contratar um funcionário, tá? Sim, você pode contratar um funcionário, tá? Aí você já tem que pensar nesses 7 mil que nós estamos conversando aqui de lucro, né? Que é a visão que o pessoal tem de lucro. Estou lucrando 7 mil por mês. Mas a partir do momento que você contrata um funcionário, você tem que fazer um detalhe, tem um detalhe a mais. Muito provavelmente na questão, quando você contrata um funcionário, automaticamente eu acho que é conveniente contratar um contador, ou seja, pagar a contabilidade, que já não é nos 7 mil de lucro. Tudo aqui que você viu como lucro de início já não é por aí, tá? Por que você necessita pagar um contador? Porque você tem que fazer a administração desse funcionário mensal, né? Fazer os recolhimentos, né? Férias, INSS, 13º, mensal. Isso é conveniente que você faça mensal, não faça depois. Por quê? Para que você esteja legalizado ali, né? E além de tudo, você ainda tem a questão de entrada e saída de mercadoria. Então aí já começa a necessitar de um contador no seu negócio, tá? Por quê? Entrou aí algumas questões que é a nota fiscal e tal, né? E quando você estourar esse limite, você já não é mais MEI, tá? Então vocês têm que ficar muito atento a essa situação, tá? É uma dica. E quando você contrata mais uma pessoa, você já tem que entender essa parte administrativa. Já pode ser necessário que você busque um apoio de um contador, tá? E esse contador vai te cobrar uma taxa mensal. Esse contador, ele vai começar a administrar esses valores aqui. Então não é só o trabalho sem nota, porque primeiro seu cliente pode querer e exigir a sua nota, e você ser obrigado a dar. E às vezes essa nota vai ser um valor maior, né? Então você já pode perder essas vantagens todas aqui. Quando você contrata o funcionário, você já pode acontecer também de você ter que fazer administração, fazer recolhimento. Então esses valores de 7 mil que todo mundo pensa
que é, vou ganhar 7 mil por mês, talvez vai chegar num ponto em que isso vai estourar, tá? Então ficou a dica aí. Então, quando você contrata um funcionário, você tem que pensar nas questões trabalhistas, nas leis, nos direitos e esse tipo de coisa, porque esse funcionário seu tem todos esses direitos. Bom, eu vou citar um caso aqui, também corriqueiro, que foi o motivo desse vídeo. Eu tive conversando com uma pessoa que ela é de uma cidade de São Paulo, não vou citar a cidade, e o que acontece? Essa pessoa morava numa área de invasão, tá? E ela fez todo esse registro do MEI e foi até a prefeitura para poder fazer lá, pegar o alvará de funcionamento. E ela estava muito brava, muito irada, porque a prefeitura não dava a ela esse alvará de funcionamento. Por que a prefeitura não dava? É porque ela não tinha direito? Não. Essa moça morava, pode acontecer casos diferentes em outras regiões, gente, aí eu já não sei. Eu estou contando um caso que ocorreu com uma pessoa daqui, tá? O que acontece? Ela mora numa área de invasão. Então, sendo de invasão, impossibilitava os bombeiros de ir até lá, né, e dar a ela a assinatura que estava tudo legal. Impossibilitava ela também da vigilância, dar ela lá a legalização. Não sei se essa região tinha esgoto, se não tinha. Então a vigilância, muito provavelmente dentro do negócio dela, não deu ela a assinatura disso aí. Isso quer dizer que ela não poderia colocar o negócio dela, ou que a prefeitura estava ruim com ela? Na realidade a prefeitura não dava, porque o terreno onde ela estava não era de posse dela. Se ela tivesse ido até um outro local, onde estivesse regularizado e alugado um local, a prefeitura não poderia fazer isso para ela, negar a ela esse documento, né? Essa possibilidade de trabalho. Então são coisinhas que a gente pode levar. Isso quer dizer então que o CNPJ dela não vale nada? Também não quer dizer nada disso, tá? Então são confusões que as pessoas fazem. A primeira confusão que a pessoa faz é: eu tenho que ter tudo para me ter um CNPJ, para ter o CNPJ da minha empresa. Tem que ter máquina, tem que ter funcionário, tem que ter luz, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, para você registrar você não precisa de nada disso. E aos poucos você pode ir trabalhando. O que nós estamos falando aqui são de locais fixos, tá? E também em questão aonde você precisa contratar mais alguém. Ou então em produtos que depende de, sei lá, de uma segurança, que um local onde é uma segurança, onde o bombeiro não pode te aprovar, que não tem um pé direito, ou um prédio que está aí sem a documentação em dia. Então provavelmente o bombeiro não vai te dar esse alvará lá, não vai te dar o direito à assinatura deles, né? Porque o prédio está lá condenado, alguma coisa assim, né? Mas isso não quer dizer que o CNPJ não vale nada. Você mudou de local, você cresceu, e fazer o CNPJ para você agir, então não dá para fazer. Tá sim, porque você só está pagando a taxa da sua regularização, do seu produto, e não da estrutura. Porque empresa, gente, empresa é uma coisa um pouco maior do que a gente imagina, tá? A empresa, ela vai galgando, ela vai crescendo aos poucos, e é isso que vocês têm que entender. Tá? Empresa tem capital, tem que ter um capital de giro. Ah, Júlio, então eu não tenho capital de giro. Mas você sabe fazer, filho. Trabalha, vai lá, faz. Outra coisa, você sabe fazer o produto. Você está vendendo o produto. O produto você pode colocar lá seu CNPJ normalmente. Ah, eu faço camiseta. Pode colocar seu CNPJ na sua coisa e vender o seu produto. Não tem problema nenhum. Então é uma confusão muito grande que o pessoal faz, tá? Então é o seguinte, olha, para mim, na questão do MEI, aconteceu o seguinte: o governo deu uma tremenda de uma bobeira. Ele pensou em arrecadar, mas ele abriu portas para muita gente, porque o governo não fez isso de bonzinho. O governo quis tentar tirar as pessoas da informalidade, mas de certa forma ele acabou abrindo portas. Ele só queria a taxa. Você entendeu? Eu só queria números, mas acontece que te deram um número que te dá a possibilidade. E quando você tem uma empresa, meu amigo, empresa mesmo, estou falando empresa física, você pode mudar ela de localidade. O CNPJ bate e vale do mesmo jeito. Então o que vocês têm que separar é empresa e o número de CNPJ. Às vezes você não está conseguindo negociar, não é
porque seu CNPJ é pior ou melhor, é só pelas questões de volume, por você não pensar na parte administrativa. E eu sempre falo aqui que eu não falo em parte administrativa porque não é minha competência. Se alguém achar que eu falei alguma besteira a mais aqui, a intenção aqui foi simplesmente dar uma visão das pessoas do que é realmente uma empresa e do que é um CNPJ ou as vantagens de ter um MEI. Para você que é costureira, faz para ontem, sabe? Não precisa escutar o que eu estou dizendo não. Vai lá e paga suas taxas, essas taxas vai te colocar dentro da legalidade, dentro da formalidade. Tá? E se você não tem pretensão de trabalhar para uma empresa ou está pretendendo começar uma empresa, isso é uma porta muito grande. Vai que essa lei muda, vai que esse plano é cortado. Então está aí uma situação. Depois de dado esse registro, não adianta. Você entendeu? Então você pode sim, você que é fabricante, pode colocar seu CNPJ, você pode entrar numa licitação, você pode negociar, indiferente dessas questões de alvará, de ambiente, disso e daquilo. O único erro que eu acho que o governo cometeu nesse sentido foi das pessoas que precisam manter um negócio físico, ou seja, em um local fixo, tá? E das pessoas que são ambulantes ou que precisam trabalhar vendendo esse tipo de coisa por fora. Mas aqueles que produzem precisam de um local físico. Então eu acho que esse valor foi muito baixo. Aqueles que vão contratar alguém, eu também acho muito baixo. Porque se você tem R$7.000 de faturamento e tira 1.500 do seu funcionário, que você está registrando, você está legalizando para o governo, né? O que acontece? Já não são mais 7.000. Se você precisa pagar uma localidade para trabalhar, como é o caso dessa moça que está lá passando por esse problema, que não consegue, na região onde ela não consegue o alvará, porque é uma área isolada, um local ilegal, ela provavelmente pode fazer isso, mas ela vai ter que alugar um local. Então esses 7.000 já não é mais 7.000. Então ficou aí a dica para vocês. Se vocês tiverem mais alguma observação, mais alguma coisa, ou quiserem fazer alguma correção naquilo que eu disse aqui, meu intuito foi simplificar e dizer para vocês, façam para ontem, tá ok? Então tem amigos meus aqui que ficam, Júlio, me explica, a empresa, isso e aquilo, por que eu não consigo, por que eu deixei de conseguir, esquece isso. Vai lá e faça, você vai estar legalizado, tá ok? Mas eu não tenho uma loja, não tenho um ambiente, não interessa, eu trabalho por conta própria, não interessa, vai lá e faça. Seu CNPJ vai ajudar você a administrar e até, quem sabe, crescer ou mudar. Mas não pense que tudo são flores, que te deu esse número e as portas do mundo se abriu, porque as coisas não é assim. Né? Você tem que pensar em logística, você tem que pensar em capital de giro, você tem que pensar, essa é uma parte complicada. Né? Mas já não é aquele bicho de 7 cabeças que antigamente você colocar uma lojista e ter que fazer 200 blocos desse aqui, ó, e ter que manter, ou então ter que manter uma coisa. E para quem está começando, a vantagem de não tirar uma nota pode ser interessante, tá? Dependendo do negócio que você faz. Nós da confecção, às vezes, para vender um vestido numa loja, até que não aperta muito para nós, mas muitas das vezes o cliente vai nos exigir isso, tá? Outra hora, o cliente pode nos exigir isso. E outra hora, acontece o seguinte, quando a gente extrapola esse faturamento e tem que exigir um valor de nota muito maior, muito provavelmente a gente vai sair desse limite dos R$7.000, tá ok? Abraço para vocês. Eu acredito que pode ter algum errozinho nessa questão dos R$7.000 e funcionário, eu não sei se entra aí, se tiver algum contador que assiste aí que pode me dizer sobre isso, pode chegar e comentar, tá? Mas entre prós e contra, eu faço o seguinte, eu racho no meio e digo, é uma oportunidade, 50%. Contra, 50% quando você pensa como uma empresa, tá? Empresa e CNPJ é como CPF, você tem que trabalhar aí, né? Você tem que criar contatos e tal, e às vezes você precisa lidar com volumes um pouquinho maior. Vocês têm que ter uma visão além do que é necessário. Agora, deixar de fazer porque está na dúvida, besteira sua, tá? Abraço para vocês, fiquem com Deus
Vou ver o próximo vídeo que eu vou fazer aqui, nem vou prometer porque estou num corre aqui lascado, tá? Fiquem com Deus, espero que tenha abrido a mente de muita gente, é o que eu posso dizer. Melhor que isso, só um contador ou alguém que vai administrar, tá? Mas dúvida, não tenha, faça. Tchau!